Olá, meu nome é Wilson, eu sou pastor da Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde. Nós estamos aqui na cidade de São José dos Campos e esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que nós vamos fazer neste novo ano sobre viver de acordo com o propósito. E essa gravação e esses vídeos, ele vem de encontro com o tema do nosso ano, que é Incendiados por um Propósito. E a nossa ideia com esses vídeos é despertar o seu coração, despertar o meu coração de que nós não estamos nesse mundo por um acaso, nós não podemos viver de forma aleatória, naquela filosofia deixa a vida me levar, porque nós temos um propósito. Nós somos criados para um propósito. Nós não existimos ao acaso, existimos por um porquê. Então, ao longo deste ano, eu gostaria muito de poder compartilhar com você alguns vídeos que nos encorajem, nos inspirem a compreender por que existimos e por que estamos neste mundo. E para começar esse vídeo, eu preciso compartilhar com você de que muito do que a gente vai ouvir, talvez até 70, 80%, está baseado neste livro aqui, de Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Como você pode ver, o meu está bem desgastado, porque é um livro que eu tenho e leio há muitos anos, e é um livro que me provoca a pensar nisso. Então, quando nós nos reunimos com a liderança da nossa igreja e conversamos e oramos e entendemos de que o ano que se inicia é um ano de repensarmos não apenas nos quais são os propósitos de Deus para a nossa vida, mas de vivermos de acordo com esses propósitos. Esse foi um livro que veio à minha cabeça e essa é a inspiração que venho para gravar esses vídeos. Eu já queria te pedir então que você curtisse esse vídeo e enviasse para uma pessoa que você sabe que precisa despertar para esta realidade, de que ela não está aqui neste mundo por um acaso, de que Deus tem planos lindos, perfeitos e maravilhosos para a vida dela, tá bom? E se você não se inscreveu em nossos canais, nossas redes sociais, se inscreva, porque isso te ajuda também a receber notificações de quando a gente vai estar fazendo algumas publicações. Hoje foi um dia especial para mim. Hoje, dia 31 de dezembro, pela manhã, eu e minha família fomos disputar a Corrida da Virada Joseense. Eu acho que vai acabar se tornando uma tradição familiar de final de ano. Gisele e eu participamos dessa prova no ano de 2019, em dezembro de 2019. Em dezembro de 2020, infelizmente, não tivemos a prova por conta da pandemia. E este ano, apesar de ainda estarmos sobre cuidados por conta da pandemia, a prova foi realizada e foi muito satisfatório que nessa vez a gente pôde levar nossos filhos, o João e o Pedro. E eu estava... Então, a Gisele e o João, eles estão treinando, fazendo treinos de corrida. Eles estão num nível um pouco mais elevado que eu, já estão correndo há algum tempo. Então, nosso combinado foi... a Gisele e o João Marcos sairiam na frente, fazendo o ritmo de corrida que eles já estão acostumados a fazer, por conta dos treinos, e eu e o Pedro a gente ia no nosso ritmo. E assim começamos a corrida. E durante a corrida, o Pedro, de apenas 7 anos, ele estava preocupado em ganhar. Ele falou: pai, vamos correr que eu quero chegar em primeiro lugar. E acredito que ele fez 3 quilômetros, a prova era de 5 quilômetros, ele conseguiu fazer 3 quilômetros. Foi uma boa prova do Pedro. Mas em determinado ponto, eu vi que ele estava muito eufórico com essa questão de ganhar, quero correr, quero ganhar, e eu vi que ele não ia ter gás para completar toda a prova. Então eu falei para ele a seguinte frase: filho, nós estamos participando de uma prova, essa não é uma prova onde ganha quem chega primeiro, ganha quem completa a prova. Então, neste caso, o importante é completar a prova. E de fato foi muito lindo ver pessoas com deficiência conseguindo fazer o percurso, pessoas acima do peso, pessoas de idade avançada, todos nesse mesmo objetivo de superação, de fazer o seu melhor.
e principalmente de chegar, não importando qual seria o tempo da marca, né, do relógio, mas conseguir completar a linha de chegada. E sabe, gente, essa experiência que eu tive hoje com o Pedro me trouxe à memória algo que nós perdemos de vista com uma certa frequência, de que a vida também parece com uma prova de corrida. Mas sabe, a vida não é uma prova de velocidade onde o importante é chegar primeiro e chegar mais rápido. Eu tenho aprendido ao longo dos anos que a vida se parece muito mais com uma maratona e que a questão não é chegar rápido, a questão é chegar. E mais importante, não é chegar primeiro, é chegar acompanhado. Não sei se você percebeu, conseguiu entender o que eu quis dizer, mas algumas pessoas estão vivendo como quem está disputando uma corrida de 100 metros e está se esforçando ao máximo, está exigindo o máximo de seu corpo, de seus recursos, de suas emoções, porque está olhando apenas para si, para seus objetivos, para os seus propósitos. E você sabe que uma corrida de 100 metros ela é extremamente cansativa, porque você precisa entregar o máximo de si no menor tempo possível. E o que eu tenho visto são muitas pessoas que estão se esforçando tanto nesse jeito de viver e que percebem que chega uma hora que o corpo não aguenta, chega uma hora que a cabeça não aguenta. E essas pessoas que estão correndo, estão disparando, a hora que elas olham para trás elas percebem que elas estão sozinhas. E estão sozinhas porque preferiram ir sozinha, correr mais rápido, chegar sozinha. Então me parece fazer muito mais sentido a ideia de que sim, a vida ela é muito semelhante a uma corrida, mas não a uma corrida de velocidade, de um tiro curto. A vida me parece muito mais uma maratona, onde o que vale a pena é chegar. E chegar acompanhado, não chegar sozinho. O autor de Hebreus ele nos fala isso. Em Hebreus capítulo 12, nós lemos as seguintes palavras. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Percebe? A Bíblia ela vai ter muitos exemplos fazendo essa analogia da vida com corrida. O texto de Hebreus capítulo 12 é um desses, né? Corra com perseverança a corrida que Deus te propõe. E essa corrida ela deve ser feita com os olhos fixos em Jesus, porque Ele, Jesus, é o autor e consumador da nossa fé. Portanto, a gente começa hoje essa série de vídeos e de reflexões, até mesmo sendo inspirado pelo livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren, com o que ele diz no primeiro capítulo. O primeiro capítulo traz essa mensagem. Afinal de contas, por que motivo eu estou aqui? Qual é a razão que eu e você estamos neste mundo? Por que nós existimos? Essa é uma pergunta que ela atravessa os séculos e que muitos já se dedicaram a responder o motivo de sua existência. Muitas pessoas já se dedicaram a descrever quem são, onde estão e para onde estão indo. Agora, o ponto em que muitas pessoas se perdem, a curva que algumas pessoas pegam sem perceber, é que para responder o porquê elas existem, elas buscam respostas em si mesmas. Ou seja, algumas pessoas definem o seu propósito de vida com base em suas realizações pessoais, em sua satisfação pessoal, em sua paz de espírito, naquela montanha encantada chamada felicidade. Agora, o que a Bíblia vai nos ensinar é que quando o assunto é propósito, o nosso propósito de existência ele é muito maior do que a nossa família, embora a nossa família faça parte de um propósito de Deus para nós.
O nosso propósito de existência, ele é muito maior do que uma carreira, embora a nossa carreira ela contribui também para o cumprimento do propósito das nossas vidas. Quando a gente começa a fazer uma investigação e lendo a Bíblia, a gente percebe de que, embora possamos ter sonhos e ambições, o propósito de Deus para nós é muito maior do que os nossos sonhos e ambições. E esse é o problema, sabe, gente? Quando a gente vai tentar definir propósito olhando para nós, nós começamos já com o pressuposto errado. Porque quando alguém pergunta qual que é o seu propósito de vida, automaticamente, naturalmente, os nossos pensamentos giram em torno de, o que eu quero ser? E aí, a partir do que eu quero ser, eu defino meu propósito de vida. Outras pessoas pensam assim, o que eu devo fazer com a minha vida? E aí, com base no que devem fazer, e imaginam que devem fazer, o que querem fazer, é que o propósito vai se lapidar a isso, ao que elas querem fazer. Para responder essa pergunta, quais são os meus propósitos de vida, algumas pessoas pensam nos seus objetivos, nas suas ambições, nos seus sonhos, no seu futuro. Só que tem um problema com isso. O problema é que enquanto nós nos concentramos em nós mesmos para entender o nosso propósito, nós vamos estar como quem está tateando numa sala escura, tentando encontrar uma saída e nunca vai encontrar. Porque a resposta para os nossos propósitos de existência não se encontram em nós. E eu sei que eu estou pegando um caminho aqui, talvez até um pouco perigoso, porque nos nossos dias é muito comum o discurso contrário a esse. Ou seja, para você descobrir o seu propósito de vida, olhe para dentro de você. Porque você pode, você é forte, você é capaz. Muitos livros... Talvez os livros mais vendidos nos nossos dias são justamente esses livros de autoajuda, esses livros e filmes que dizem que você pode, que você é capaz, de que você foi destinado a vencer, a ser um vencedor. Livros inclusive cristãos que dizem isso. Estabeleça metas, tenha metas de pequeno, médio, longo prazo. Concentre-se, foque no seu propósito, coloque de repente ele escrito em um lugar que você vai ver todo dia para você se concentrar. Algumas pessoas até dizem, faça declarações positivas para atrair esse propósito para você, para que esse propósito se cumpra. Sabe, gente, você pode até alcançar alguns objetivos que você traçou para você. E você pode ter grande êxito nisso tudo que você estabeleceu. A grande questão é que ser bem-sucedido é diferente de cumprir o propósito para o qual você existe. Você pode chegar ao final da sua vida tendo sido bem-sucedido e não ter cumprido o propósito pelo qual você existe. Você pode chegar ao final de sua vida, ou até mesmo no presente momento de sua vida, olhar ao seu redor e perceber que você conquistou o que você queria, o que você tinha estabelecido. Mas isso não tem nada a ver com o propósito pelo qual você existe. Você pode alcançar sucesso e necessariamente não ter alcançado o propósito pelo qual você existe. A gente precisa reverter isso e a gente só consegue entender o propósito pelo qual nós existimos quando nós nos direcionamos ao nosso Criador. Somente Deus, que nos criou, é que pode dizer por que e para que nós existimos. Em Colossenses capítulo 1, versículo 16, nós lemos tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, aquilo que é visível e invisível. Todas as coisas começaram nele, em Jesus, e nele encontram o seu propósito. Colossenses 1,16. Somente Jesus pode definir qual é o propósito da nossa existência, porque Ele nos criou. E somente aquele que nos criou pode dizer para o que nos criou, para qual finalidade nos criou. De forma que a primeira pérola de grande valor que você vai levar assistindo essa série de vídeos é essa daqui. Você deve começar com Deus, o seu Criador, para entender o seu propósito.
Você só existe porque Deus deseja que você exista. Você foi feito por Deus e para Deus. E enquanto não assimilar isso, a sua vida jamais terá sentido. Tudo porque somente aquele que nos criou, para os propósitos que nos criou, é que pode dar sentido à nossa existência. Somente quando eu e você entendemos que fomos criados por Deus e para Deus, para a glória de Deus, e quando começamos a viver desta forma, como aqueles que foram criados por Deus e para Deus, é neste exato momento em que nós encontramos a realização, o sentido da vida, porque estamos vivendo de acordo com o qual fomos criados. Existem duas formas de você descobrir qual é o seu propósito, uma que é certa e uma que é errada. A forma errada de descobrir o propósito para a sua vida seria por dedução, por especulação. Eu acho que eu vivo para, eu acho que eu existo para... sabe, essas especulações, elas às vezes vão funcionar como uma cortina de fumaça, vão te ludibriar. E você vai achar que está chegando à conclusão do porquê você existe, mas na verdade você está só ficando cego, sendo cegado para a realidade para a qual você existe verdadeiramente. Então, eu estou contando isso porque, embora seja uma forma errada de buscar compreender o propósito da sua existência, esse é o caminho que a maioria das pessoas pegam. Quando se pergunta para alguém assim, qual que é o seu propósito de vida? Pelo que você vive? Para o que você vive? Algumas pessoas elas trabalham dessa forma, com especulação. Eu acho que eu vim ao mundo para... Pensando bem, eu gostaria que a minha vida tivesse tal significado. Percebe? É muito eu acho, eu penso, eu gostaria, por especulação. Agora, a forma certa de você entender por que você existe, por que você veio ao mundo, afinal de contas, por que nós estamos aqui? Existe uma única forma, e o nome dessa forma é revelação. Através da revelação de Deus, nós descobrimos nosso propósito. E sabe, a coisa mais agradável da gente ouvir neste novo ano que se inicia, nesse primeiro dia do ano, é que Deus não nos deixou às cegas. Deus não nos deixou numa posição em que a gente vai ficar conjecturando, pensando, refletindo e nunca chegando a uma conclusão. Nós só podemos compreender por que existimos através de revelação, e Deus se alegra em se revelar a nós e de revelar a nós quais são os seus propósitos para nossas vidas, quais são os seus planos para nós. Qual é essa vontade que em Romanos capítulo 12 nós lemos que é boa, perfeita e agradável. Preste atenção nisso. Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida. Ele é a fonte de toda a nossa existência. Então somente nele e vivendo para a glória dele e para os bons propósitos dele para a nossa vida é que nós vamos encontrar realização, satisfação, sentido de viver. Então eu queria encerrar esse vídeo e a gente vai fazer isso ao longo do ano, ao longo desses vídeos, com 3 considerações, que seria o nosso famoso pare, pense e pratique. A primeira questão seria uma questão de reflexão. Eu queria que você pudesse afirmar essa frase, quem sabe até mesmo escrever, para você poder repeti-la. E a frase é: eu nasci pelo propósito de Deus e para o propósito de Deus. Você pode dizer isso? Diga: eu nasci pelo propósito de Deus e para o propósito de Deus. É sobre isso que trata esse vídeo. A pérola de grande valor deste vídeo é essa: entendermos que nós nascemos pelo propósito de Deus, porque Deus quis que nós viéssemos a existir. E nós nascemos para o propósito de Deus, para glorificá-lo, para viver para a glória dele. E isso tem que ser baseado em um versículo, que é o segundo ponto do nosso pare, pense e pratique.
E o versículo é Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Esse é o versículo, a cada vídeo nós vamos ter um versículo para decorar, para memorizar. E eu gostaria de te recomendar que memorizasse esse versículo. Romanos capítulo 8, versículos 28 a 29. Um texto que a primeira parte é muito conhecida por aqueles que têm a familiaridade com a leitura bíblica, que diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E muitas pessoas param nesse ponto no versículo. Só que o versículo é mais extenso que isso, ele é mais completo que isso. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. E qual é esse propósito para o qual Deus nos chamou? Romanos capítulo 8, versículo 28 continua dizendo, diz o seguinte, que pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. O primeiro e maior propósito pelo qual Deus nos criou é para que nós viéssemos a conhecer a salvação que há em Cristo Jesus. Você começa o ponto de partida para viver os propósitos de Deus para a sua vida é entender que Deus gostaria, Deus quer que você conheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua história. A Bíblia nos relata que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Todo ser humano nasce desconectado de Deus e morto espiritualmente por conta dos nossos pecados. Tanto dessa nossa natureza pecaminosa que sempre nos leva a viver fora da vontade de Deus, do padrão de Deus, mas também os pecados que a gente comete dia a dia, essa forma de viver que desagrada a Deus. Então, quando nós reconhecemos que na cruz Jesus levou os nossos pecados, quando nós entendemos que foi por mim e por você que Jesus morreu crucificado, e que ao terceiro dia Ele ressuscitou, está vivo ainda hoje, todo aquele que se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida para Jesus, recebendo-o como Senhor e Salvador, tais pessoas são perdoadas, recebem o presente da vida eterna, se tornam habitação do Espírito Santo e começam então a viver o propósito de Deus. Então, depois que a gente teve uma reflexão, eu nasci pelo propósito de Deus e para o propósito de Deus. Depois que a gente decorou Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29, de que sabemos que todas as coisas agem para o bem daqueles que amam a Deus, os quais foram chamados para o seu propósito. O propósito de ser igual a Jesus, ser salvo por Jesus, ser perdoado pelo sangue de Jesus. A gente encerra esse vídeo com uma pergunta. E todos os vídeos a gente vai ter uma pergunta de reflexão e eu gostaria que você anotasse também essa pergunta. E a pergunta é: o que você precisa fazer agora, neste exato momento, para viver o propósito de Deus para a sua vida? A gente falou diversas coisas aqui sobre por que nós existimos, por que estamos nesse mundo, os pensamentos errados sobre existência, sobre significado de vida, mas falamos também aquilo para que realmente existimos e que somente Deus pode nos dizer por que existimos, porque Ele nos criou e nos criou por Ele, para Ele. Mas a pergunta é: o que você precisa fazer para viver esse propósito? Algumas pessoas talvez vão precisar iniciar essa caminhada entregando a vida para Jesus. E se você, até esse presente momento, está buscando o sentido da vida, mas ainda não se entregou a Jesus, talvez esse é o momento e você está diante desse vídeo, esse vídeo chegou até você só para que você faça isso, para que você possa entregar sua vida para Jesus. Então, talvez para você, o que você precisa fazer é se render a Jesus nesta hora. Entregar sua vida com uma simples oração, com as suas palavras, dizer: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, me perdoa por ter sido o responsável por sua morte na cruz. Agora eu quero te entregar minha vida e recebê-lo como meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração agora,
saiba que Jesus te perdoou, que você está recebendo o presente da vida eterna, que o Espírito Santo está vindo morar em você e que começa neste exato momento a sua vida com propósito, pelos propósitos de Deus. Mas talvez você está falando assim, Wilson, eu já fiz essa oração. Teve um dia na minha vida em que eu reconheci que Jesus era o meu Senhor e meu Salvador, eu entreguei minha vida para Ele. A pergunta continua sendo a mesma. Você está vivendo de acordo com esse propósito? Você está vivendo como um filho amado de Deus, filha amada de Deus? Quem é que tem conduzido a sua vida? O Espírito Santo ou as suas vontades, os seus desejos, as suas ambições? Se você entende que Jesus Cristo é o teu Senhor, você precisa deixar que Ele guie você e não os seus desejos. Se você entende que Jesus é o teu Salvador, você precisa deixar que Ele te conduza e não que o seu coração enganoso te conduza. Por isso a pergunta ainda é válida. O que é que tem te conduzido e o que você precisa fazer para viver não mais pelas circunstâncias, pelos propósitos da circunstância, pelos propósitos propostos pelas emoções, pela aprovação das pessoas, mas viver de acordo com o propósito de Deus para a sua vida. E essa é uma verdade que eu queria que você guardasse. Deus tem um propósito para você. Você não está por aqui por um acaso. Você existe porque Deus assim o quis. E continua vivo porque assim Deus quer. Porque Ele ainda tem planos e propósitos para realizar na sua vida. Não estamos aqui por um acaso. Estamos aqui para viver os propósitos de Deus. Permita que o seu coração seja incendiado com o propósito de Deus. Eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até lá, que Jesus te abençoe.